Eu tenho, inclusive, uma teoria sobre essa questão do propósito, enfim. Tem um autor da psicologia, né, muito importante, que é o Viktor Frankl, é o que ele fala sobre isso, né, o Em Busca de Sentido, que ele foi pro campo de concentração, etc, é bem conhecida a história dele. Mas, assim, se você lê o livro dele, se você lê tudo da psicologia sobre propósito e tal, nada mais é do que uma invenção, sabe? O que é o seu propósito? Aí você vai me contar uma história bonita. O que é essa história bonita? É algo que você olhou pra sua vida e você falou, olha, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui faz sentido dentro da minha história, dentro dos meus valores. Ou seja, no final das contas, você, entre aspas, inventou aquilo. Uma ficção que a pessoa criou pra si mesma. É claro, e que faz muito sentido pra ela, lógico, e que tá dentro dos valores dela, tá alinhado com a vida dela. Ok, mas é uma invenção. Né? Então isso que vocês estão falando, assim, tipo, vai tentando fazer as coisas, vai buscando, sim, porque uma hora a coisa vai se encaixar, e aí você vai conseguir contar uma história bonita e dizer, olha, o meu propósito aí, né? Mas no final das contas, é uma ficção, é uma história que você inventou ali, e você no final chega lá e quando as coisas dão certo, você diz, entendi. O que aconteceu comigo foi o oposto do que aconteceu com a Lu, né? Eu com 14 anos, eu peguei um livro do Freud na biblioteca da escola e falei, eu vou estudar isso aqui pra sempre. É isso aqui que eu quero. Nossa, com 14 anos? Com 14 anos, a interpretação dos sonhos. Eu era muito estranha, muito estranha. Muito estranha. E eu achei o livro bonito, uma capa preta com a silhueta do Freud dourado. Peguei logo os 2 volumes, falei pra bibliotecária, quero levar os 2. Ela falou, você não vai ler os 2? Leva um, depois leva o outro. Falei, por favor. Me respeita! E eu já tinha uma amizade com ela, porque assim, já lia muito Você e tal. pegava vários livros? Pegava muito livro, assim. Passava o intervalo da escola na biblioteca lendo. E aí, ela deixou eu pegar... Estranha, muito estranha. E ela deixou eu pegar os 2 volumes. E aí eu comecei a ler, não entendi muito, obviamente, mas falei, é isso, amei, é isso que eu quero estudar pra sempre. E eu fiz disso o meu propósito. Eu era uma aluna ruim na escola, eu tenho um déficit de atenção, então eu era uma aluna ruim na escola, eu tirava notas ruins e eu comecei a justificar. Eu falei, olha, eu sou ruim em matemática porque o meu propósito é estudar psicologia. O que eu quero da vida é estudar psicologia. Então matemática não serve pra mim, química não serve pra mim, física não serve pra mim. Eu era melhor em português, falava, português vai ter utilidade, aí tudo bem. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu falei, agora eu só tenho 2 caminhos. Ou eu vou provar pra todo mundo que, de fato, eu sou um inútil, ou eu vou fazer isso aqui dar certo, pra eu provar pras pessoas que, de fato, tudo que eu falei, desde os 14 anos, que eu não era boa em nada, porque eu queria ser psicóloga, agora eu vou ter que mostrar pras pessoas. Você externalizou isso? Deixou público o compromisso de ser boa em psicologia? Deixei público. Tipo, as pessoas não queriam que eu fizesse psicologia na época. Eu tô falando aí de 1998, né? A Lu nem era nascida ainda. Quando você nasceu, Luana? 2000? Meu Deus. Tá com 24. Em 98, nessa época, psicologia era coisa de maluco, Sim. Era coisa de maconheiro, era uma coisa assim totalmente fora do Aquela padrão. imagem do divã. Eu diria que hoje talvez... Não dava dinheiro. Árvore, não dava dinheiro. Então, Abraçar. as pessoas, elas tentaram me dissuadir de todo jeito a não fazer psicologia. Não faz direito, você fala bem, você escreve bem, suas redações são boas. Então, assim, você vai ser uma ótima advogada. Eu falei, mas eu não quero ser advogada, eu quero ser psicóloga. Mas de onde você tirou isso? Eu falei, eu vou ser psicóloga, é isso. Então, no final das contas, o propósito é isso. Você cria uma história pra você, e aí hoje essa história fica bonita, né? Porque eu entrei na psicologia, eu dei certo na psicologia, etc. E aí quando você olha pra trás e você conta toda essa história, aí as pontas se encaixam, né? E as coisas fazem sentido. Mas no final das contas é isso. E aí, se tivesse dado errado, né? Você vê outra história. Você teria inventado outra história pra fazer outra coisa. Tem um negócio da economia, assim, que é muito fácil explicar as coisas, difícil é prever, né? Tipo, depois que aconteceu, não, mas veja só, tava tudo era muito... Meu propósito. Tava tudo evidente, era muito óbvio. Mas eu acho que o grande problema de hoje em dia é que as pessoas acham que você que inventou a sua história, assim como eu inventei a minha história de propósito, elas acham que existia isso dentro de mim e eu estou contando essa história porque eu contei. Não, eu inventei. É isso que tem que ficar claro. Eu concordo com você. Eu acho uma palhaçada. O povo fala, eu vivo o meu propósito. Sim, eu vivo porque eu inventei o meu propósito. Isso, você acredita nisso, e faz eu acredito pra nisso. Você segue. E aí, como as pessoas acham que esse propósito sempre existiu dentro de cada um que tá falando sobre propósito, aí a pessoa fica frustrada, porque ela olha pra si e fala, eu não tenho propósito. Tem isso. Fica gastando eternamente o propósito. E aí ali é dentro. triste, porque aí como você vai ser produtivo, você vai viver a partir do seu propósito, você vai, né, conseguir assumir suas tarefas diárias se você não consegue achar qual é o seu propósito. Exatamente. Invente um pra você.